Coisa boa é acordar e olhar na janela e ver que o sol está brilhando, mesmo frio, mas brilhando. A gente pensa, tá muito frio. Um solzinho, um pouquinho de sol que não para, essa porta está horrível. Bom, antes da gente começar a comentar, a falar qualquer outro tipo de assunto dentro de nossa lição, eu gostaria de já fazer a leitura bíblica em classe com os irmãos. Se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos, a partir do versículo 42 até o 47, e depois Atos capítulo 20. Estaremos lendo. Para começar, Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. Qualquer coisa, pastor, faz um chá de novo pro senhor ali. Aquecer a garganta, né? Atos capítulo 2, a partir do É versículo. pegar um pouquinho de frio e ela começar. Bem, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. O capítulo 20, os 4 primeiros versículos de Atos dos Apóstolos. Diz assim: depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou até a Ásia, Sópatro e Bereia, e todos de Tessalônica, Aristarco e segundo e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Os nomes difíceis de falar, né? Amém. Bom, a gente vai entender aí o contexto dessa leitura, obviamente. Porém, a lição de hoje tem por título Paulo, o discipulador de vidas. A gente viu, particularmente falando, nas 3 últimas lições, começando com a lição onde foi o objetivo falar qual era a mensagem que Paulo pregava, que era a mensagem da cruz, do Cristo, e a mensagem da cruz e o Cristo crucificado, este crucificado. Depois a gente viu que Paulo, tudo que ele fazia, todas as viagens que ele fazia, era guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo guiava Paulo em tudo que ele tivesse que fazer e também o avisava de tudo que poderia acontecer com ele em relação às ciladas, às malícias dos judeus, até dos próprios gregos e assim dos outros todos que planejavam contra a vida de Paulo. E no domingo passado, a gente viu sobre a missão que Paulo tinha, o trabalho que Paulo tinha em implantar igreja. Paulo, plantador de igreja. Onde Paulo passava e ali deixava a palavra de Deus, ele era constituído ali uma igreja. Foi muito bem explicado isso aqui no último domingo, que não em relação a uma igreja física, um templo, mas sim a igreja de Cristo. Pessoas que se convertiam e ali ficava fundado uma igreja. E hoje nós vamos ver o cuidado que o apóstolo Paulo tinha também em discipular essas pessoas.
a gente já teve um trimestre, se não me falha a memória, que a gente falou somente sobre o discipulado, não teve? A gente já falou bastante sobre a importância do discipulado, a gente viu o que se ensina no discipulado. Então a gente já tem uma panorâmica aí, se é que os irmãos também se lembram, assim como eu, dos pontos que são tratados no discipulado. Porém, hoje, nós vamos falar sobre o discipulado com base à vida de Paulo, já que todo esse trimestre a gente está tendo como referência a vida de Paulo, a conversão de Paulo, da forma que Deus usou Paulo na obra. E por isso eu gostaria de começar a lição de hoje, já deixando no ar, né? Os irmãos não precisam responder, mas a gente vai falar do discipulado propriamente dito, em relação à vida de Paulo, como eu disse, mas também a gente vai ver ali o que é mais importante, a pregação ou o discipulado. Na lição de hoje, também a gente vai abordar essa pergunta. O que é mais importante? A pregação ou o discipulado? O que nós devemos dar mais importância? Na pregação ou no discipulado? Amém? Então, a gente, ao decorrer da lição, no segundo tópico, a gente já vai responder essa pergunta. Mas, antes de começarmos, nesse assunto de o que seria mais importante, é importante a gente começar ali falando da igreja primitiva, que tinha como base o discipulado da grande comissão de discípulos que Jesus, lá em Mateus capítulo 28, põe aí por gentileza, Mateus no capítulo 28, Jesus, ao se despedir da multidão, ele deixa essa grande missão no versículo 19 e 20, que diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Uma coisa que é interessante a gente observar, que tinha alguns pontos que fazia parte do discipulado da igreja primitiva. Tinha algumas coisas que eram exortados a manter aquela prática. Vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47 de novo, para a gente poder entender o que eles cultivavam também nesse discipulado, nessa doutrina que era ensinada. Então, 42 e 47, né? Que diz assim, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha só. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos. E o que eles perseveravam? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, a oração, a prática da comunhão, a prática do serviço também fazia parte do discipulado dos apóstolos. Os apóstolos não só ensinavam, como que a gente pode falar, isoladamente, como que a gente pode falar? Os apóstolos não ensinavam somente ali a respeito da pessoa de Jesus Cristo, mas também eles se preocupavam em ensinar como imitar a Jesus Cristo, qual o comportamento que deve ter um cristão, um seguidor de Cristo. E esse comportamento deve haver oração, deve haver comunhão e prática dos serviços. Se a gente continuar lendo, como a gente já leu, a gente vai ver no 43 em diante que estava assim: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
Aí diz, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí vem a prática dos serviços, né? Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Eles tinham o prazer de se ajudar. Eles tinham o prazer de se manterem unidos. Mas isso porque era ensinado dessa forma. O discipulado, a doutrina dos apóstolos excitava esse tipo de ação no meio da igreja. Então, o discipulado da igreja primitiva, baseada na ordem da grande comissão que Jesus disse, ide e ensinai o evangelho, eles levavam tudo isso junto. Eles não deixavam somente claro a pessoa de Jesus Cristo, ou quem foi Jesus Cristo na terra, qual foi a missão de Jesus Cristo, mas também sim, olha só, nós temos que ter esse conhecimento de Cristo, mas também não só conhecer, mas sim praticar. É o que a gente vem falando aí nos últimos domingos, sobre viver o Evangelho, sobre ter em nossa vida a facilidade de exercer aquilo que nós aprendemos. Voltando ao apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo fazia discípulos, né, onde ele passava e pregava ali o evangelho, fazia-se discípulos, o apóstolo Paulo não só, como eu já disse, não só pregava o evangelho, mas também fazia questão de ensinar aquelas pessoas a como imitar a Cristo. A gente pode ler aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 2 a 10. Capítulo 1, versículos a partir do 2 ao 10. Que diz assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho de caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o vosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele também seguia essa base dos apóstolos, né, dos primeiros apóstolos, os que vieram antes dele, primeiro que ele tinha como essa referência. E qual era essa referência? A referência era o seguinte, que deveriam exercer aquilo que estavam aprendendo. E aí a gente pode entrar no ponto do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo, ele foi um apóstolo dos gentios bem distinto, ele foi bem diferenciado. Por quê? Porque logo após a sua conversão, o apóstolo Paulo ele se preocupou em se preparar. O apóstolo Paulo, ele colocou em seu coração, sim, o desejo já de ir anunciar o evangelho, de passar por várias regiões, porém, antes, o apóstolo Paulo foi se preparar, ficou 3 anos no deserto da Arábia, se preparando, buscando conhecimento, não de homens, mas de Deus. A gente pode ler aqui Gálatas, no capítulo 1, versículo 15 a 18.
Gálatas capítulo 1, versículo 15 a 18. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, olha lá, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. 18, depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Ou seja, após a sua conversão, a gente já viu isso aqui, a gente já falou nas outras lições da conversão de Paulo, de que ele foi cheio do Espírito Santo. Ali, quando Ananias, né, orou por Paulo, Paulo recebeu o Espírito Santo, só que em seu coração já ardia o desejo de sair anunciando o Evangelho, porque a gente viu nas lições anteriores que é isso que o Espírito Santo proporciona dentro de nós, o desejo de pregar, nos encoraja, nos capacita. Porém, o apóstolo Paulo, como foi dito, acho que no 16, vê no 16, revelar seu Filho em mim para que o pregasse aos gentios. Não consultei carne e nem sangue, pula para o 17, nem tornei a Jerusalém até com os outros que já dantes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez, e assim a gente já viu. O apóstolo Paulo, ele se preocupou em se preparar espiritualmente, não consultando carne nem homem, mas sim buscando de Deus. Portanto, ele fala, se não me falha a memória, aos Efésios, ou aos Coríntios, que eu passo para vocês aquilo que recebi aos Coríntios, né? Que recebi do Senhor. Então ele aprendeu com Deus. Ah, meu irmão, então eu não preciso de um professor da escola dominical, então eu não preciso frequentar uma escola bíblica dominical, porque eu posso buscar de Deus e aprender do Senhor. Eu digo que precisa assim, porque o professor recebe de Deus para ensinar. Não confunda as coisas, porque nós não podemos nos comparar com Paulo. Aleluia. Nós não podemos comparar a forma que Deus tratou com Paulo e a forma que Deus trata conosco. Nós não podemos dispensar os ensinamentos da escola bíblica dominical, até porque o apóstolo Paulo, ele se preparou, sim, Deus o capacitou, mas ele aplicou isso e motivou a igreja sempre a aprender a palavra, a estudar a palavra, a pesquisar a palavra o tempo todo. E para isso, o apóstolo Paulo sempre enviou pessoas capacitadas para que pudesse discipular aquela determinada igreja. E esses que ele enviou foram instruídos por ele, né? Como por Tito, ele. A gente vai falar. Que ele mesmo ganhou. A gente vai falar aqui, exatamente. Então, Mas o apóstolo Paulo foi o único que foi capacitado por si só, que ele fez sozinho, que Deus, ou teve outro? Aí vamos lá, vamos entender isso aí. O que acontece? Qual a diferença do apóstolo Paulo para os outros apóstolos? Você lembra? A gente falou aqui já uma vez, uma outra aula. Acho que sim, mas não sei se eu recordo. A diferença do apóstolo Paulo para os outros apóstolos, o apóstolo Paulo, ele não se considerava apóstolo porque ele não participou da escola apostólica. Entende? Qual foi a escola apostólica? A escola com Jesus Cristo. Ele não viu Jesus andar sobre a terra, ele não estava com Jesus andando sobre a terra, assim como os demais apóstolos. Os outros apóstolos foram preparados diretamente por Jesus Cristo, fisicamente, na terra. O apóstolo Paulo, ele foi preparado por Jesus Cristo, mas agora não fisicamente, mas espiritualmente. Então, através de revelação. Não é através da revelação. Então, não é a questão de que o apóstolo se preparou sozinho. Cristo o preparou assim como preparou os demais. Porém, como os demais, Cristo estava na terra.
eles puderam observar os milagres que Jesus fazia, e Jesus sentava na montanha e dava ali um sermão e lhe ensinava fisicamente aqui. O apóstolo Paulo, ele não teve essa oportunidade, por isso ele não se considerava apóstolo, por não ter participado. De ter perseguido a igreja. Sim, então ele não se considerava apóstolo porque ele não participou diretamente do colégio apostólico. Porém, a Bíblia nos deixa claro que quando Saulo ele cai do cavalo, ele tem um encontro com Cristo e ele logo o reconhece como Senhor. E dali em diante, o Senhor Jesus o discipula. Entendeu? Só que a diferença volto a dizer, não é que Paulo se preparou sozinho, mas agora ele se preparou espiritualmente. Cristo o preparou espiritualmente. Fala. Às vezes que eu vejo é que os discípulos eles tiveram uma preparação íntima e pessoal. Isso. Paulo ele teve uma preparação pessoal. Tipo, os dois grupos, Paulo e os discípulos, os dois tiveram uma preparação pessoal, ou seja, o próprio Jesus Cristo preparou ele. Mas os 12, eles tiveram uma preparação não só pessoal, mas íntima, porque eles dormiam e acordavam com Jesus. Podia deitar no colo de Jesus. Então, assim, no popular, ele via Jesus de remela quando acordava. Acabou de almoçar ali, sentar no colo, como aconteceu com o João na ceia. Isso. Então, eles tiveram Paulo não foi íntimo de Jesus, exatamente, mas foi pessoal. Foi pessoal. Entendeu? Então, a pergunta que a irmã fez de quem mais se preparou sozinho? Não se preparou sozinho. A diferença que, como já foi dito, que uns tiveram o prazer de ver a Cristo pessoalmente, fisicamente, e o apóstolo Paulo ele não teve essa oportunidade, mas não deixou de ser Cristo o preparador de Paulo. Entendeu? Foi Jesus quem o preparou da mesma forma. Portanto, ele fala, eu recebi do Senhor. Até porque ele teve uma experiência direta com Jesus, que foi quando ele caiu o clarão. Só que essa experiência direta já não foi mais fisicamente, né? Foi já mais espiritual. Apesar dos outros que estavam em volta, a Bíblia diz que todos ouviam a voz falando com ele, mas ninguém enxergava nada. E ele também teve uma experiência que os outros discípulos não tiveram. Só Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, viram a glória de Jesus. Mas Paulo foi elevado ao terceiro céu e lá ele ouviu coisas que ao homem não é lícito falar. Então eu creio que nesse momento foi o seminário dele. Então, vejamos, cada um teve a sua particularidade, mas que no final todos se tornaram, podemos botar assim, né? Talvez seja meio esdrúxulo essa comparação, mas no final todos tinham o mesmo nível. Aleluia. Entende? A diferença, mais uma vez dizendo e frisando, é que uns tiveram Jesus Cristo fisicamente, puderam aprender de Jesus fisicamente, aqui, pessoalmente, como o nosso pastor está aqui, nos corrige, nos ensina. E Paulo, ele teve esse encontro com Cristo, não fisicamente, mas espiritualmente, que foi tão impactante quanto os discípulos que foram chamados diretamente por Jesus lá na praia, lá no Mar da Galileia. Entende? Então, nós não podemos esquecer disso. Paulo, ele não se preparou sozinho. Paulo, ele se separou. Sim, ele achou, dentro de uma interpretação, ele se achou no direito de, antes de qualquer coisa, então eu preciso aprender do Senhor. Não é porque ele já estava cheio do Espírito Santo, já tinha ouvido a voz de Deus, mas Paulo ainda achou necessário aprender do Senhor. E o interessante, isso é importante. O interessante é que ele não estava junto com os discípulos, não esteve presente com Jesus, né? Mas ele disse uma coisa interessante: seres imitadores de Cristo como eu sou. Quer dizer, ele imitava Cristo sem ter conhecido Cristo. Por quê? É profundo isso, né? Os discípulos estiveram com Jesus, né? Mas mesmo assim, Pedro enganou Jesus, Judas traiu. Às vezes eles não entendiam a parábola e eles estavam ali do lado de Jesus, né? Andando com ele o tempo todo. E ele a experiência de Paulo foi mais, assim, já é diferente, porque ele
ele pregava, ele fazia tudo isso e tal. Então, quer dizer, ele era um apóstolo, não, meu bem, né? Ele era um apóstolo e a experiência dele era diferente. Ele não estava com Jesus, mas parece que ele aprendeu muito melhor do que eu. Praticava muito mais, né? Isso. E era muito mais difícil, né? Com certeza. Tipo assim, porque os que estavam ali, eles estavam vendo o que Deus estava fazendo, realizando as maravilhas e fazendo os milagres. Agora, ele não está. Só não E outra coisa que eu aprendeu digo, mais rápido, né? e outra coisa que eu percebo na vida de Paulo é que ele esteve mais ligado, ele esteve mais atento. Porque quantas vezes nós vemos o Senhor Jesus repreendendo os discípulos? Ele sempre diz, ó, acautelai dos fermentos dos fariseus. Eles, ó, a gente não trouxe pão. Ele foi. Mas vocês não entendem o que eu falo, e teve outras passagens assim, entendeu? Conforme quando ele anunciou que ia para Jerusalém, quando ia ser morto, né? E crucificado, eles não entenderam essa palavra. Então Paulo era mais ligado, ele era mais focado. E eu acho que, agora trazendo para o dia de hoje, né? Pensando aqui, às vezes não adianta nada a pessoa nascer e crescer na igreja, né? Se ela não tiver uma experiência com Deus. Porque eles estavam com Jesus o tempo todo e às vezes não conseguiam perceber as coisas. Quando você tem a experiência com Deus mesmo é que... Exatamente. Por isso a gente costumava falar muito isso lá no Brasil, que tempo de igreja não é tempo de experiência com Deus. Às vezes um novo convertido pode ter uma experiência com Deus muito maior do que eu, que sou nascido e criado na igreja e ainda não tive essa experiência com Deus. E uma outra coisa, né? Eles andavam com Jesus, viajaram com ele, dormiram várias vezes aí, saíram, viram os milagres, mas não conhecia Jesus, porque quando ele mandou o mar se acalmar, eles disseram, que homem é esse? Cadê o mar? Eles ficavam o tempo todo admirados com o poder que Jesus tinha. É como a gente pode tentar entender da seguinte forma, os outros discípulos, os outros apóstolos, é como se eles já soubessem que Jesus era o Cristo, tinha poder, mas quando Jesus fazia algo tão maravilhoso, falavam, mas até isso ele consegue fazer? Ele entende? E em João 14, Filipe foi chamado no capítulo 2, parece, ou 1, diretamente por Jesus. E lá em João 14, Filipe pergunta, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Filipe, quem vê a mim vê ao Pai, estou convosco há tanto tempo e vós não me conheceis. Quer dizer, então eles não eram muito focados. Entendeu? Eles não guardavam, sabe? Eu fico pensando assim, não querendo justificar, né? Ou a pessoa e nem menosprezar eles. Nem menosprezar, mas o que eu penso também é que apesar de Paulo ele ter sido perseguidor, mas Paulo ele já tinha muito conhecimento teológico. Já tinha. Entende? Ele já conhecia que tinha um Deus, ele já conhecia que no Pentateuco tinha a ação do Espírito Santo, entende? Porque o Espírito Santo ele agia ali momentaneamente, e isso era claro no Pentateuco, lá na Torá. E Paulo, a gente falou aqui, qual era o maior motivo de Saulo perseguir a igreja? É porque ele achava que estava defendendo a Torá, porque ele achava que Jesus Cristo, um pendurado no madeiro, lá em Deuteronômio, diz que é maldito o homem que sobe no madeiro. E aí ele perseguia a igreja de Cristo, porque falava, como que um homem maldito pendurado no madeiro pode ser o Cristo? Porque está escrito assim na Torá. Sendo que depois que ele se converte, eu acho que é aos Gálatas também que ele diz, que aí ele reconhece que ele se fez maldito por nós. E uma outra coisa também é que ele aprendeu a teologia segundo a visão dos fariseus, né? Porque Gamaliel era um fariseu. Sim. Entendeu? Então é a questão também de ter aprendido interpretações que talvez não fossem nem corretas. Mas aí o que eu quero assim, talvez justificar que talvez Paulo, ao se converter, ao ter essa experiência com Cristo, Paulo ele conseguiu enxergar muito melhor do que os discípulos, por já ter talvez um
um certo conhecimento teológico. Os discípulos não tinham conhecimento Não teológico. tinha. Eles tinham a prática judaica. que eles eram Exatamente. judeus, mas não tinham. Eles eram pescadores, eram homens simples. Isso. O apóstolo Paulo, a visão dos discípulos, o apóstolo Paulo era um doutor, era um homem cheio de conhecimento. Apesar de alguns deles conhecerem algumas coisas, né? Entendeu? Porque Então, só que assim, o que eu quero dizer é que... Às vezes escrituras, então eles conheciam. Mas o que eu Mas quero não eram dizer teólogos. o que eu quero dizer é assim, que em comparação com os outros discípulos, o apóstolo Paulo já tinha um conhecimento intelectual muito Ele tinha desenvolvido, formação. muito mais desenvolvido. E talvez por isso é uma opinião minha, uma comparação minha, tá? Que talvez por isso, ao ter agora a experiência de conhecer a Cristo, Aleluia. aquilo tudo se esclareceu ainda mais. Tudo que ele já sabia se esclareceu ainda mais na visão de Paulo. Então isso o fez sim agora falar, não, poxa, eu passei a minha vida toda acreditando que era só isso, mas existe muito mais do que isso, entende? E talvez na minha opinião, seja esse o motivo de que o apóstolo Paulo, ele fez assim, como a gente está falando, enquanto os discípulos andavam com Jesus, e Jesus tinha que toda hora puxar a orelha deles, o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência, podemos dizer, né? Uma experiência que aprendeu do Senhor, impactou, mudou a vida dele, e dali em diante, então, ele começou a ter uma seriedade, uma integridade muito grande naquilo que ele pregava e ensinava. A gente pode ver a importância de Paulo, ele querer aprender primeiro, ter esse momento, esses 3 anos de preparação, podemos assim dizer, porque olha só, se a gente for ler lá todas as cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, a gente vai ver, como eu já disse, uma integridade, uma profundidade em exortar, em cuidar dos irmãos para que se comportem como um verdadeiro cristão. E por que ele tinha isso? Porque ele prezava o ensinamento, mas o ensinamento coerente àquilo que ele vivia. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente hoje, assim como sempre teve que ser e sempre terá que ser, ensinarmos o que vivemos. O apóstolo Paulo, ele prezava por isso. Quando a gente falou lá no começo da igreja, me fugiu, deixa eu ver aqui, da igreja primitiva, me fugiu a palavra primitiva, da igreja primitiva, que eles se mantinham em comunhão, eles partiam o pão uns com os outros, vendiam suas propriedades e assim ajudavam uns aos outros. Isso é viver o que está aprendendo. E o apóstolo Paulo, como eu já disse, ele prezava por manter esse princípio. Então a vida do apóstolo Paulo já era uma grande referência. E tudo aquilo que o apóstolo Paulo ensinava é porque ele tinha aquela experiência para ensinar. Então, o que nós vemos muitas das vezes, hoje nas igrejas, principalmente quando a gente conhece a vida da pessoa, que existem pessoas dentro da igreja que querem pregar, querem ensinar, e você sente uma certa insegurança ao ver essas pessoas falar, porque pelo fato de conhecermos a vida daquela pessoa, a gente fala assim, ela está com medo de falar porque não está condizendo com o que ela vive. Isso já é automático do ser humano. Vocês me conhecem, vocês sabem como eu sou. Qualquer coisa que eu falar aqui, que vocês souberem que eu faço ao contrário, já é automático. Vocês vão falar, meu irmão, vocês podem não me falar, mas pode pensar. E ó, o irmão Vanô está se precipitando nas palavras, porque ele está falando que tem que ser assim, mas eu nunca vi ele fazer isso. Eu nunca vi ele... E o que confirma a minha falta de prática naquilo que estou vivendo é a minha insegurança ao falar. Porque antes incomoda a mim.
a palavra. A gente já falou isso aqui. Quando a gente prepara uma mensagem, prepara um estudo, primeiro aprendemos nós. Primeiro a palavra bate em nós. Entende? E muitas das vezes a gente fala com uma certa insegurança por não ter ainda aquela experiência. Isso pode afetar a forma, a credibilidade com que os irmãos receberão aquela palavra, aquele ensinamento. Entende? Então, é importante todos os dias, a gente procurar ter mais experiências com Deus. Como? Orando, estudando a palavra, pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos revele, que nos mostre. Entende? Quando chegamos numa escola dominical, nós chegamos cheios de perguntas, ou deveríamos chegar cheios de perguntas. Meu irmão, nós lemos, eu li isso aqui em casa, meu coração está ardendo, me explica isso aqui. Isso é você querer ter experiência com Deus. Entende? Quando eu busco, quando eu começo a orar, quando eu começo a todos os dias entregar a minha vida na mão de Deus e dizer, eis-me aqui, faça como o Senhor quiser, mostre-me o que o Senhor quiser, e assim nós tentarmos cavar essa experiência, estreitar essa comunhão com Deus. E a gente vai começar a amadurecer espiritualmente. Quando nós falarmos, quando nós ensinarmos, nós teremos, se nós não temos experiência em tudo, mas sou guiado pelo Espírito Santo, o Espírito vai me conduzir a falar aquilo que eu tenho experiência para falar. Entende? Então, é importante, e a gente vê isso na vida, ao longo da vida, não da vida, mas ali quando o apóstolo Paulo, ele se converte e começa então a pregar o Evangelho, a ensinar o Evangelho, a implantar igrejas, a gente vê esse cuidado do apóstolo Paulo, essa seriedade, essa integridade. Ao tempo todo o apóstolo Paulo exorta as igrejas a manter a comunhão, a manter a ordem, a manter o respeito, a decência, a manter a espiritualidade. Entende? O tempo todo o apóstolo Paulo ele exorta a igreja. Essa metodologia que o apóstolo Paulo usava partia primeiro da pregação da palavra. E aí a gente começa a entrar na resposta do que a gente perguntou lá no começo. O que é mais importante? A pregação ou o ensino da palavra? Trazendo aqui para nós hoje, o que seria mais importante? A escola dominical ou a mensagem, a palavra final durante o culto? Entende? Cada um tem a sua importância. Por exemplo, uma vez eu ouvi um professor na aula falando assim, que ele tinha a lata de lixo no chão. E ele disse, a gente sempre fala sobre isso, ele disse, a pregação ela te tira da inércia, ela faz você se mexer, querer buscar, querer... E a escola dominical te sustenta no alto, ela te alimenta, te mantém firme no caminho do Senhor. É a prática e a teoria. Porque a pregação é sempre assim, né? Você acaba de ouvir uma pregação, você fala assim, eu vou mudar, eu vou passar a semana acordando mais cedo, Ela te mexe, ela te faz querer buscar Deus. Mas a escola dominical, ela te ensina, então ela te sustenta, né? Ela te alimenta. Ou seja, o apóstolo Paulo, antes de discipular alguém, ele tinha que pregar o Evangelho. Antes que alguém receba o discipulado, ele primeiro tem que se converter. Ele primeiro tem que reconhecer o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Não adianta nós tentarmos discipular alguém que nem sequer acredita no sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Vai ser irrelevante para essa pessoa. Ela pode até, por educação, parar, te dar atenção, questionar,
perguntar, mas eu tenho certeza que quando aquele momento acabar, ela vai continuar tocando a vida dela, e assim, todo o tempo que você investiu para ela foi irrelevante, tá? A primeira coisa que o apóstolo Paulo fazia era pregar o evangelho, e pelo poder do Espírito Santo, as pessoas eram convertidas, as pessoas as pessoas reconheciam a Cristo, o sacrifício feito na cruz do Calvário. Como eu disse há 3 ou 4 lições atrás, o tema da lição era a mensagem que Paulo pregava, a mensagem da cruz, o Cristo e este crucificado. Esse era o ponto da mensagem de Paulo. Paulo, ele pregava a palavra que pelo poder do Espírito Santo as pessoas se convertiam a Cristo. Então, uma vez que ele passava e ali agora haviam pessoas convertidas, ele então criava-se ali uma igreja. Porém, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele nunca ficava fixo num lugar só, porque o apóstolo Paulo era um apóstolo missionário, era um apóstolo que queria expandir o evangelho, que queria alcançar nações, que queria alcançar outras culturas, outras religiões e assim levar o evangelho para os gentios, porque os judeus se privavam somente entre eles ali de os judeus receberem a palavra. E aí veio o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que saiu pregando o evangelho para todos os cantos da terra. Com isso, o apóstolo, ele criava então ali, ele pregava a palavra, havia os novos convertidos, ele começava a cuidar daqueles novos convertidos, mas ele precisava sair. Mas ele saía e não deixava aquelas pessoas só. Ele saía e enviava alguém tão capacitado quanto ele para que continuasse a ensinar aquelas pessoas. E aí nós vamos entrar ainda mais dentro desse assunto que eu levantei perguntando. A questão, para a gente encerrar o primeiro tópico, Paulo ele enviava, igual a gente falou, Timóteo, Tito, Silas, Áquila, Priscila, e assim, entre outros, ele enviava para continuar cuidando, discipulando aqueles irmãos que tinham acabado de se converter. O que me chama a atenção também é que o apóstolo Paulo ele não saía para abrir outras igrejas, pregar a palavra em outros locais e assim abandonava aquela igreja. O apóstolo Paulo ele fazia questão de manter a comunicação, o contato com todos os irmãos, com todas as regiões por onde ele passava, mesmo que ele não pudesse estar presente, mas era uma carta que se enviava. Portanto, como que ele soube da situação da igreja de Corinto? Porque falaram com ele, enviaram uma carta, olha, recebi a notícia aí que vocês estão dessa forma. Os irmãos podem ler o primeiro capítulo de 1 Coríntios, os irmãos vão ver. Então, o apóstolo Paulo ele tinha esse zelo de implantar ali a igreja, como a gente viu no domingo passado, mas deixar alguém cuidando daquela igreja, mas também supervisionar aquele cuidado. Inclusive, ele fez algumas viagens retornando àquelas igrejas para confirmar a fé dos irmãos. Exatamente. Então, assistência. A gente pode ler aqui Atos 15, eu separei aqui, Atos 15, 36, quando ele fala em voltar, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Aleluia. Então, ele tinha esse cuidado, ele tinha esse zelo de implantar as igrejas, deixar alguém cuidando dessas igrejas, seja Timóteo, seja Silas, seja Áquila, Priscila, mas ele fazia questão de voltar, de mandar uma carta. E aí, como é que estão as coisas aí? Está precisando de alguma coisa? Tem dúvida? Tem alguém precisando de alguma coisa? Então ele era um verdadeiro apóstolo, ele era um verdadeiro, eu posso dizer, um verdadeiro pai na fé,
para aqueles irmãos que tinham acabado de se converter. Aqueles irmãos que foram, aqueles responsáveis que foram enviados por ele para continuar pregando a E palavra. ali nós vemos claramente a comissão de visita lá. Tornemos a visitar. Exatamente, né? Ponto. Primeiro, antes de discipular, o apóstolo Paulo pregava a palavra de Deus. Como eu disse, pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva aquela pessoa a se arrepender dos seus pecados e então reconhecer o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, sendo que o Espírito Santo leva as pessoas à salvação, leva a reconhecer o seu erro. Com isso, a gente já pode entrar um pouco mais nesse assunto da seguinte forma: não existe mais importante e menos importante. A escola dominical é mais importante do que a pregação da palavra. Não existe mais importante e menos importante. É o que a diaconisa Fabiana falou. Sim. Um complementa. Então, a questão é, a pregação da palavra, ela tem como objetivo, como a irmã disse, né, tira a gente do chão e nos faz meditar. A pregação da palavra, ela tem por objetivo nos levar ao arrependimento. Sejamos nós já cristãos, sejamos ou pessoas ainda não cristãs. Sempre precisamos daquela cajadada, a corda. Presta atenção. O objetivo de uma pregação é mexer com os irmãos, sejam eles os visitantes não evangélicos, sejam os de casa já cristãos, mas exortar ao arrependimento. Porque nós pecamos todos os dias. Todos os dias nós desanimamos, todos os dias a gente dá uma manquejada, todos os dias a gente dá um vacilo. E a pregação, ela tem por objetivo nos fazer parar para refletir, como a irmã disse, e falar: poxa, eu ainda estou errando, eu ainda estou pecando, eu estou em falta nessa parte. A gente pode separar da seguinte forma também. Obviamente, quando a gente vai fazer um evangelismo, você vai abordar uma pessoa na rua que ainda não é evangélico, a gente tem que trazer uma pregação para aquela pessoa, uma evangelização para aquela pessoa, para que ela também se arrependa dos seus erros, se arrependa e reconheça que é um pecador e que precisa de Cristo. Assim como sim, nós também, que já somos cristãos, precisamos de uma pregação. Só que a diferença são os métodos que nós vamos usar para pregar para uma pessoa que ainda não é evangélica e para uma pessoa que já é evangélica. Só que no final, o objetivo final da pregação é sempre levar a pessoa a refletir e se arrepender, se corrigir. Não, eu preciso reconhecer, não, eu estou errado. Eu não sei, como a diaconisa falou, poxa, amanhã eu vou começar tudo de novo, vou fazer tudo certo. Esse é o objetivo da pregação. Uma vez que nós reconhecemos que estamos errados, que nos arrependemos, então nos desperta o interesse de como fazer para me manter certo. Entra o discipulado, entra a escola dominical. Entende? É como se a diaconisa Fabiana já deu realmente o exemplo. É como se o cajado te joga para cima, para tu acorda, sai do chão, levanta, desperta, tá na hora de andar, vamos embora. E aí você fala, tá, mas como que eu vou fazer? Vem para a escola dominical que a gente vai mostrar. Você vai aprender. E aí a escola dominical vai alimentar isso em você, vai te mostrar como ser um imitador de Cristo, como imitar a vida, os passos de Cristo. Mas isso não descarta que uma vez que ouvimos a pregação, então não precisamos mais ouvir. Todos os dias precisamos despertar, porque mesmo aprendendo na escola dominical, a gente ainda manqueja.
mesmo aprendendo na escola dominical, a gente ainda vacila. Então, precisamos da pregação também, todos os dias, para que nos faça refletir. Como eu disse, a estratégia de ensinar a palavra numa escola bíblica dominical é diferente de uma pregação. Uma pregação, talvez, você tenha que ser mais direto, você tenha que ser mais dinâmico, porque, cientificamente falando, uma pessoa ela consegue ficar ali focada 100% até 50 minutos. Dali em diante, a mente voa, a pessoa cansa. Então, se eu vou pregar, eu tenho que ser objetivo. Eu tenho que trazer aquela mensagem de uma forma que os irmãos entendam a mensagem, o que a mensagem quer dizer e te faça refletir se você está ou não de acordo com a palavra que foi pregada. Aleluia. E a importância de virmos à escola dominical, o discipulado, porque a maioria das igrejas intitula o discipulado para as pessoas que querem se batizar. Só que o discipulado ele é constante. A partir do momento que uma pessoa se converte, ela reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a partir daquele momento, até a volta de Jesus, nós estaremos sendo discipulados. É como disse Mateus 28, quando você leu, né? Ide e ensinai as nações. Então, ensina, batiza e continua ensinando. Exatamente. Mas aí, no caso de ensino bíblico, vamos supor, a pessoa vai ficar a vida inteira fazendo escola bíblica? A vida toda. Não tem limite. Não tem. Olha só. Se a palavra se renova... É isso que eu ia falar agora. É isso exatamente o que eu ia falar agora. Oséias capítulo 9, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, Porque você conhece e continua Porque conhecendo. seria, então, igual quando eu era pequena, quando eu pensava que um dia eu ia parar de estudar, né? Eu pensava Eu isso, também já né? pensei isso. Toda criança, todo mundo, até os meus filhos falam, né? Eu não vou estudar mais, né? Eu vou formar, vou fazer filho, não vou estudar mais. Mas, na verdade, você vê que isso... Sempre tem um a mais para aprender. Você vai estudar a sua vida. A vida inteira. A pessoa se forma, Exatamente. começa a trabalhar, aí muda tudo, ele tem que se atualizar, não está sempre estudando. Então, Entendeu? a Vai escola tá vindo. seria isso também. Então, Mesma coisa, como o Diego disse, a palavra ela se renova todos os dias. Aleluia. Não é que ela muda propriamente dito, mas cada dia que você lê aquele versículo, ele vai falar com você o mesmo versículo de uma forma diferente. Aleluia. Por que isso? Por quê? Se você for parar para entender, você vive todos os dias iguais, da mesma forma? Todos os dias acontece exatamente a mesma coisa contigo? Não acontece. Todos os dias uma situação diferente acontece com a gente. Obviamente a gente tem um mínimo da rotina. Levanto, vou trabalhar, volto para casa e tal. Mas nesse percurso de levantar e trabalhar, sempre acontece alguma coisa diferente. É um acidente que acontece do seu lado, é o ônibus que não passa, é o metrô que quebra. Sempre tem. E o motivo de termos que aprender todos os dias é porque todos os dias muda alguma coisa em nossa vida. Tá entendendo? Porque se a gente fosse viver exatamente da mesma forma todos os dias, exatamente, fosse todas as pessoas falarem a mesma coisa contigo todos os dias, a mesma coisa, aquele replay diário, talvez a gente ia achar uma justificativa para não ter que aprender todos os dias. Mas a importância, o motivo de termos que aprender todos os dias é porque todos os dias as coisas mudam. Entende? E isso eu estou falando da Bíblia em nossa vida. Porque hoje você está aqui na igreja, você está estudando, você é uma irmã em Cristo que se dedica sempre a vir à escola dominical. Está sempre querendo aprender, está sempre prestativo. Mas todos os dias vai chegar alguém com uma pergunta diferente para você que pode te mexer contigo espiritualmente falando.
Todos os dias pode chegar uma pessoa diferente para você e querer te fazer uma proposta que seu coração vai arder. E você vai falar, será que isso é contra a Bíblia? Então eu preciso aprender se isso é contra a Bíblia. Porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vão te oferecer amanhã, você não sabe qual vai ser a astúcia do inimigo para querer te enganar amanhã. Então nós temos que nos preparar todos os dias. Entende? O motivo de aprendermos eternamente, em relação à Bíblia principalmente, nós que somos tementes a Deus, cristãos, porque a gente não sabe qual vai ser a astúcia do inimigo. O que ele vai fazer amanhã? O que ele vai fazer ao sair da igreja aqui que eu estiver indo para casa? Será que um camarada vai me abordar na rua e vai querer me fazer uma proposta que vai me deixar, se eu estiver inseguro nos meus princípios bíblicos, vai me deixar, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Então, todos os dias nós precisamos alimentar isso em nossa vida. Não é uma questão de, como um colegial, que você faz da primeira até o terceiro ano, né? E acabou, agora é faculdade, me formei, vou trabalhar. Não. A Bíblia, a nossa vida espiritual, ela tem que ser alimentada todos os dias. Até porque, às vezes, por exemplo, a Bíblia é muito rica, né? Às vezes você assiste uma pregação ou uma aula sobre uma passagem que você já conhece, que você já sabe, já ouviu várias pregações, mas aí o pregador vai, ou o professor vai e fala alguma coisa que você nunca tinha se dado conta. Isso acontece comigo o tempo todo. Exatamente. Você fala assim, caramba, eu nunca tentei para essa palavrinha ou essa. No Brasil tem um programa na igreja, imagina que a maioria das igrejas de Deus são assim também. Que isso sempre ficou muito claro para mim. Congresso de Juventude, aí tem um tema, né? Um tema XPTO, e aí o congresso vai ser sexta, sábado, domingo. São 3 pregadores diferentes que pregam sobre o mesmo tema, Isso. mas a mensagem é completamente diferente. Diferente. Então, para mim, isso ficava muito claro de que, se botar, se a gente escolher aqui um versículo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, e aí, vamos pregar hoje sobre isso, eu prego semana que vem, o pastor prega outra semana. As 3 pregações vão ser diferentes, pode ter certeza. Exatamente. Alguma coisa a gente vai aprender diferente, uma palavra. A base pode ser a mesma, mas vai ter alguma coisa diferente. É igual você falou hoje. Eu entendo essa parte, mas uma coisa que roda na minha cabeça e tem rodado porque eu acho que já foi pregado aqui, vocês já falaram alguma coisa sobre por que Deus fez a gente diferente. Como assim? Na natureza humana? Não, porque eu não sou igual a você, você não é igual, ela não é igual. Se eu encontrar nunca vai ter. Se é uma pessoa, é que nem digital, né? Uhum. Cada um tem a sua. Aí, assim, roda na minha pessoa. Por que Deus fez cada um do seu. É porque se fosse igual, ninguém poderia distinguir um do outro, entendeu? Se a pessoa fosse igual a você, se você igual a mim, ia ser uma coisa monótona. Ia ser estranho. Então, cada um tem o seu temperamento, né? Cada um tem o seu DNA, a sua impressão digital. Isso é. Sim, mas não seria. Bom, assim, eu não quero usar como igual, mas Sim. não seria a pregação diferente, porque cada um pensa diferente? Sim. Isso. Exatamente isso. Cada um Ó, interpreta cada diferente, um- tem revelações diferentes. Cada um prega diferente e falando de pessoas que buscam a direção de Deus, cada um prega segundo o que o Espírito dá. Isso. Então, Deus quer te usar de uma forma, mas quer me usar de uma outra forma. É por isso que às vezes acontece isso. A gente lê um versículo 500 vezes. Já li muitas vezes. Ivanor traz uma palavra em cima daquele versículo. Meu Deus, como é que eu não enxerguei isso? Como é que eu não entendi? Como é que eu não percebi isso? Revelação. Falando de uma forma física agora, não de uma ação espiritual em trazer uma pregação diferente da sua, do Diego, falando de pessoas diferentes, o que nos leva a entender, Deus quando fez o homem e a mulher, isso já foi sim ensinado aqui, né? Deus como como que a gente pode dizer? Um projetista, Um sábio arquiteto. um arquiteto, um engenheiro,
ele já fez tudo para que funcionasse por si só, assim como a natureza. Deus criou toda a natureza e Deus está aqui olhando toda a natureza funcionando. Quando ele quiser intervir, ele vai intervir e ele tem esse poder para intervir no funcionamento da natureza. Porém, ela funciona por si só. A diferença que existe entre nós, por sermos, é justamente Deus criou o homem e colocou a mulher para quê? Para que pudesse procriar. E as misturas das pessoas fazem com que as pessoas nasçam diferentes. Então isso já está, como a gente pode falar, no nosso biotipo. A minha filha pode nascer diferente de mim, mas igual a minha esposa, ou vice-versa. E aí quando ela casar e tiver um neto, meu neto pode não ter nada a ver com nós dois, mas sim puxar os outros avós por parte do marido dela. E assim vai sucessivamente, vai surgindo. Então isso já é uma coisa biológica. E é interessante, claro, um geneticista poderia falar muito melhor que isso, mas eu já li que a capacidade do ser humano de se diferenciar da sua mesma espécie é muito maior do que a capacidade de outras espécies, animais ou vegetais. Sim. Exemplo, se você pegar um cachorro e botar 2 cachorros para cruzar, ele vai gerar um terceiro indivíduo. Esse indivíduo ele é muito mais parecido com os pais, vamos dizer assim, do que o filho de um humano, entendeu? A espécie humana, os animais eles são muito mais previsíveis, eles são diferentes, mas eles são muito mais previsíveis no comportamento. Mas os animais na cadeia dos seres vivos, na cadeia dos seres vivos, um cachorro, um gato, um leão, um cavalo, eles estão muito mais próximos do humano, em termos genéticos, em vários sentidos, do que os mais baixos. Conforme você for descendo, a capacidade deles se diferenciarem entre si é cada vez menor, entendeu? É por isso que a gente sempre vê os cachorros, parece que tem sempre a mesma cara, né? A mesma feição. Você pegar uma planta, por exemplo, põe no outro. e você reproduzir uma planta, ela vai sempre se reproduzir igual, ou minimamente diferente, porque ela está numa cadeia num nível mais baixo, vamos dizer assim. Então, assim, a única justificativa que eu tenho é o fato de Deus ter criado já o homem para ser, no caso da mulher, para já ser capaz dela produzir uma vida, gerar uma vida, e dali em diante aquela vida, quando crescer, ela vai ter a sua própria consciência, vai ter os seus próprios interesses, a sua... Enfim, eu não quero estudar isso, eu quero estudar isso, eu quero fazer, eu não quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com isso, vai diferenciando a gente. E esses interesses... Exatamente. E esses interesses dependem muito também dos pais. Vamos supor, meu filho é pastor, eu nunca falei para ele, seja pastor. Meu filho toca teclado e toca melhor do que eu nunca falei para ele, toque teclado. Quantos médicos a gente vê que os filhos são médicos? Às vezes o pai é oculista, a filha é oculista. O pai é ginecologista, a filha é ginecologista. Então isso depende da família. Isso numa família, vamos supor, que se preocupa em ter cultura, em estudar, em desenvolver. E naquelas famílias que o pai não quer saber de nada, não quer trabalhar, quer ser bandido. Não é forma de regra, mas pelo menos um dos 10 filhos que ele tem é a referência que eles têm. É a referência. Isso, referência. Entendeu? Então assim, a única justificativa que eu tenho para essa pergunta aí, por que nós somos diferentes, é isso. Uma vez que Deus fez o homem e a mulher, ele já fez o homem e a mulher capazes de, por si só, se reproduzirem. E aquilo pega um pouco da genética do homem, um pouco da genética da mulher e forma um novo ser. Aquele novo ser cresce, vai ter os seus próprios pensamentos, os seus próprios gostos, que muitas das vezes pode ser diferente do pai e da mãe. Eu posso gostar de suco de laranja, mas minha filha odeia suco de laranja, gosta de suco de uva. Já é uma coisa diferente em nós. E isso também, particularmente, eu ligo também, de uma certa forma, ao livre-arbítrio que Deus dá. Entende? Deus não interfere, não intervém na forma que o homem pensa, na forma que o homem quer viver. Deus está lá, Ele mostra, Ele tem os seus enviados, nós como ferramentas, para
pregar o evangelho, falar que existe a salvação, que existe sim uma vida após a morte, seja ela no céu ou no inferno, mas Deus não intervém na vida da humanidade, não porque Ele não possa, mas porque Ele não quer, para convencer todo mundo. Entende? O apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo assim, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Aleluia. É a vontade de Deus. Deus queria muito que toda a humanidade se salvasse, mas Ele não intervém na escolha do homem. Isso nos torna diferentes uns dos outros. Você pode escolher querer ir para o céu, mas a pessoa que está ao seu lado pode não se interessar. Eu posso querer escolher ir para o céu, minha esposa não, minha esposa pode escolher querer ir para o céu, e eu falo, eu vou tocar minha vida, que eu não acredito nisso. Deus não vai intervir, entende? Então, isso nos diferencia. Falando da pregação novamente, o que nos capacita é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado justamente para nos capacitar a pregar o Evangelho com ousadia, para pregar o Evangelho com temor, para que as pessoas que ouçam o Evangelho possam ser impactadas pelo poder do Espírito Santo. Não por nós somos ferramentas. Nós devemos nos preparar, nós devemos sim estudar, preparar a nossa pregação, pedir direção a Deus, e é o Espírito Santo quem vai fazer. Aleluia. Entende? Foi assim que aconteceu, por exemplo, logo depois do dia de Pentecostes, logo depois de Pentecostes, do que aconteceu, todos foram cheios do Espírito Santo, e aí Pedro se levanta no meio dos outros e começa a pregar a palavra, e quase 3.000 almas se converteram, pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo o encorajou, o capacitou, e quase 3.000 almas se converteram. E agora, o que fazer com essas almas? Ensinar, ensinar e ensinar. Às vezes as pessoas se encantam muito com a quantidade de pessoas que se convertem. Igual eu já vi vídeos aí de pastores, não precisa mencionar nomes, que vai lá na frente 20, 30 pessoas. Não se convertem, se decidem. Né? Os não, que vai se convertem aos olhos dos homens. né? Aos olhos dos homens, se converteram. E hoje 30 almas se converteram. Mas aí acabou o culto, acabou o congresso, acabou a festa, seja lá o que estivesse acontecendo. Quem está cuidando dessas 30 almas? É por isso que às vezes se decidem ou se convertem 1.000, que batiza 5, 6. A questão não devemos nos encantar somente com a quantidade de pessoas que vieram à frente dizendo, eu aceito a Jesus Cristo. Mas sim com aquelas pessoas que continuam. Mas isso, as pessoas que vão continuar, tá, é responsabilidade do ministério da igreja. Aquele ministério, daquela igreja, ele tem que se preocupar em agora abraçar essas pessoas, ensinar essas pessoas, manter, porque muitos podem vir pela emoção, mas sim, muitos virão pela conversão, porque algo impactou na sua vida, o fez refletir, o fez reconhecer de que é um pecador e nós precisamos de Cristo todos os dias. Então tiramos aí de 30, 15 veio pela emoção, mas 15 se converteram de verdade. E aí a gente vai ver quem se converteu de verdade no discipulado, na escola bíblica dominical. Se ele vai comparecer. Se ele vai comparecer, se ele vai ter sede, se ele vai chegar aqui cedo, vai ser o primeiro a chegar na igreja, vai ser o último a sair, que vai vir cheio de perguntas, cheio de curiosidade. Aí você vê que uma pessoa se converteu, que uma pessoa está com sede. Porque quando a pessoa se converte, acende nela aquela chama do primeiro dia, aquela sede. Hoje tem culto? Não, hoje. Ih, rapaz, o culto é só domingo que vem. Poxa, ainda não tem culto. Quero ir para o culto. Pastor, e aí, pastor? Traz uma palavra para mim, pastor. Fala alguma coisa aí. A pessoa fica inquieta. Ela quer. Ela reconheceu que ela precisa e ela quer. Só que é compromisso do ministério da igreja abraçar essas pessoas, discipular essas pessoas, ensinar essas pessoas. E isso é uma coisa eterna. Eterna até Jesus Cristo voltar, né?
É uma Paulo fala coisa. que até atingimos a estatura de varão perfeito. Então, Isso cada dia vai só- crescendo. Isso é só quando nós formos transformados. Né? Então, para encerrar, meus irmãos, que a gente já passou ali da hora, passamos já 10 minutos da hora que a gente iniciou, a importância do discipulado. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele pregava a palavra, aonde, movido pelo Espírito Santo, as pessoas se convertiam, se reconheciam o seu erro, e então ele só não pregava a palavra, mas sim agora ele discipulava essas pessoas. O que era o discipulado? Era ensinar essas pessoas a serem imitadores de Cristo. Como seguir os passos de Cristo. É importante nós que viemos à escola dominical todo domingo, a gente entender o porquê que nós estamos aqui. Tem muita gente que vem na escola dominical, mas tá, eu vou para aprender a palavra. Tá, mas qual é o objetivo de aprender a palavra? É viver a palavra. Não adianta a gente falar, eu frequento a escola dominical, o Diego, que é o responsável pela escola dominical, ele fica feliz que todo dia de escola dominical, ele me vê lá. Só que eu não sei o que eu estou fazendo na escola dominical, o que eu estou aprendendo na escola dominical. Quando eu ouço uma pregação, o que eu tenho que entender na pregação? Isso é importante a gente saber. Se eu venho à escola dominical, é porque eu estou procurando melhorar a minha vida com Deus, a viver os passos de Jesus Cristo. Nós estamos aqui tendo como base o apóstolo Paulo, então nós temos que aprender a extrair de cada lição o que o apóstolo Paulo nos deixou como referência, como exemplo de vida, com os seus atos, com a sua vida espiritual, e nós ainda não estamos fazendo. Isso nós temos que refletir. O que ele fazia, como que ele buscava, o que ele ensinava, o que ele ensinou, como deve ser o comportamento de um cristão, nós estamos aprendendo. E a cada lição que se passa, fica ali uma mensagem, fica ali um ensinamento. E se a gente não entender qual é o nosso objetivo na escola dominical, eu sinto lhe dizer, você vai vir todo domingo e vai ser como uma caixa vazia. No domingo que vem, se te perguntar o que foi feito na leitura bíblica em classe do último domingo, você nem vai lembrar. Entende? Fala. Eu acho também que o discipulado traz essa importância da escola bíblica dominical, né? Porque quando a pessoa se converte, vai lá para a escola bíblica dominical, mas realmente não sabe o que é a escola bíblica dominical. E com o discipulado a pessoa vai aprendendo mais. Mas a escola bíblica dominical é o discipulado. A escola bíblica dominical É isso que um tem que entender. discipulado. É um Tá entendendo? discipulado. Então, o que acontece? Existe, como eu disse, existe as igrejas, normalmente intitulam o discipulado somente para aquelas pessoas que querem se batizar. Aquela preparação de 3 meses antes do batismo, o discipulado. Mas o discipulado é a escola dominical. Aleluia. É porque o discipular é você ensinar a ser discípulo. É ensinar a ser discípulo, ensinar a ser seguidor. Ser seguidor. E se você deve seguir a vida inteira, então você deve Exatamente. discipular a vida inteira. Entendeu? Até atingir a... Então, a escola bíblica dominical, assim como os cultos de doutrina, são discipulados. São cultos que vão te levar a entender melhor por que você deve mudar a sua conduta, por que você deve mudar o seu comportamento, como você deve agir diante das situações. É um discipulado. Nós somos ou não discípulos de Jesus, seguidores de Cristo. Então devemos ser discipulados todos os dias. Toda semana nós temos a escola bíblica dominical. É o nosso discipulado. Entende? A pessoa que acaba de se converter, ela vai passar ali por um discipulado, podemos colocar assim, aonde vai pegar sim, com uma base mais simples, lá os princípios para ele poder entender. Só que ao longo da vida cristã, o discipulado é a escola dominical. Porque assim, eu me recordo, né, quando eu me converti, né, quando eu converti no Brasil,
Eu lembro que eu tinha uma revistinha, e essa eu tenho até hoje, a revistinha é do discipulado. E aí, quando terminou tudo, o negócio discipulado, essas coisas, batizei e tudo mais, aí tinha outra revistinha, que não estava escrito discipulado. Mas aqui a gente tem várias revistinhas. A gente já teve Sim. 500 revistinhas aqui desde que eu cheguei. O que muda é só A o questão nome. de não ter o nome Só o tema, discipulado, entendeu? A questão de não ter um discipulado, não quer dizer que não seja discipulado. Você pode falar que o discipulado que você fez quando você se converteu é a escola dominical com o beabá do cristianismo. Entendi. Com a porque normalmente o que você faz no discipulado? Você fala, olha, você agora se converteu, ó, a igreja funciona assim, Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, o que é oração, o que é jejum, o que é o batismo. Aí você fala sobre costumes, você fala sobre doutrinas, ó, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não sei o que. É o beabá ali, entendeu? Quando eu me converti, foi na igreja presbiteriana. E lá tinha, assim que eu falei, eu vou querer me batizar, eles falaram, você precisa assistir essa classe, é a classe de, eu não estou lembrando o Classe nome. nova É como se fosse uma introdução discipulado. à vida Aí cristã. as revistinhas eram assim, leite, peixe e carne. Aí quando acabava aquilo, aí eu podia ir para as classes normais, entendeu? Mas era uma classe Porque você precisa ter uma base para Discipulado é entender. igual escola, você tem primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, mas é escola. Escola bíblica dominical é o discipulado. É para sempre. E você precisa entender quando acaba. Você nunca ouviu falar de Jesus. É assim, todo mundo hoje, a grande maioria já ouviu falar de Jesus de alguma forma. Mas você não conhece exatamente. Aí você acabou de se converter. Entrei. Então você precisa entender, como o Diego disse, como funciona a igreja, como é que é o comportamento agora de um cristão. Coisas básicas para você ingressar na caminhada cristã. Entende? Só que ao longo da sua vida, era o assunto que a gente estava falando aqui um pouco antes de você chegar, era justamente de que todos os dias precisamos aprender alguma coisa diferente. E a palavra, ela se renova todos os dias que a gente lê. Ela se renova todos os dias que a gente a estuda. Então, todos os dias a gente pode extrair um ensinamento diferente dentro de uma mesma palavra. Entende? Então, sim, a escola bíblica dominical é um discipulado. Ok. Entende? Nós estamos sendo discipulados aqui todo domingo. Por quê? Aí volta o que eu estava falando. O que nós hoje, nós que já somos cristãos, já entendemos, já conhecemos o Evangelho, estamos aprimorando o nosso conhecimento, nós temos que ter em mente o objetivo de estar aqui na escola dominical. Quando estivermos escutando a pregação do pastor, no final do culto, a palavra final, nós temos que entender qual é o objetivo daquela pregação. Porque senão você só vai ouvir, vai sair daqui, vai voltar, e eu nem lembro qual foi o assunto do domingo passado mesmo. Então, a importância de frequentar a escola bíblica dominical e ouvir uma pregação é você entender qual é o objetivo de uma escola dominical e qual é o objetivo de uma pregação. O objetivo de uma pregação é te levar ao arrependimento, seja você já cristão ou não. Se arrependa, sacode a poeira, tu tá dormindo, tu tá sentado, vamos se mexer. Tá, e como que eu vou fazer isso? Vem para a escola dominical que tu vai aprender. Entende? São objetivos diferentes, mas os dois são de igual importância dentro do Evangelho. Não existe mais importante e menos importante. Precisamos da pregação todos os dias, assim como também precisamos da escola bíblica dominical, do discipulado todos os dias. Amém?